Olá, querido irmão e irmã, a paz do Senhor, a paz de Cristo esteja contigo. Eu sou o Diácono Jefferson e estou mais uma vez com vocês nesse seminário de vida no Espírito, seminário de vida cristã, para tratar de um outro tema querigmático tão importante para nós, o senhorio do Senhor Jesus. Inicialmente, nós nos perguntamos: o que seria senhorio? A palavra que nos recorda o termo Senhor. Na nossa cultura latino-americana, nós chamamos as pessoas de importância, seja os nossos pais ou autoridades, pessoas da família, pessoas mais velhas, de Senhor, Senhora. Apesar da palavra hoje ser comum, o termo Senhor, que se desenvolve na dimensão teológica e da revelação, era um termo próprio de Deus. Lá no Antigo Testamento, uma palavra que equivale ao nosso Senhor era Adonai. E Adonai, o termo Adonai, Senhor, era dado somente a Deus. Deste modo, o Antigo Testamento, sobretudo em Deuteronômio, na compreensão do Pentateuco, os primeiros livros da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia, o título de Senhor era dado a Deus, a Yahvé, a Adonai, o Senhor. E em Deuteronômio se afirma que só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Só Deus é Adonai. Esse Senhor é muito mais do que um título honorífico, um título de honra, um título de respeito. É um título de soberania, o senhorio de Deus, ou seja, Deus é o dominador, o dominus de todas as realidades, que é o equivalente no latim do nome Senhor. No Novo Testamento, ou seja, a partir dos evangelhos, dos escritos paulinos, das cartas católicas, o título Adonai, do hebraico, ele é colocado agora como Kyrios, a palavra grega, Senhor Kyrios. Esse título também é muito importante, sobretudo porque Jesus, ele recebe este título, que é equivalente a Adonai. E aqui já abre para nós uma via de formação querigmática e bíblica. Se Cristo, que é homem, recebe o título de Kyrios, que equivale a Adonai, existem aqui duas vertentes de compreensão doutrinal bíblica. Primeiro, para a igreja, Jesus, enquanto Senhor, enquanto Adonai Kyrios, ele é visto como Deus. Ele é denominado Deus. Não é apenas um homem. Mas também esse título Kyrios era dado a reis, imperadores, governadores, homens famosos da época de Jesus, sobretudo nas disputas dos impérios. Então, o imperador César, os Césares, os imperadores romanos, eles recebiam o nome também de Kyrios, de Senhor. Quando Jesus ele recebe esse nome Kyrios, no grego, que equivale a Adonai no hebraico, nós temos uma outra vertente histórico-teológica. Para a igreja, além de Jesus ser Deus e homem, ele também é o governador, o imperador, o rei do universo. E para nós isso é muito bonito, porque sobretudo em toda a história da igreja se desdobrou uma compreensão de que Deus, que antes governava o mundo lá do alto dos céus, agora ele desce à terra, ele se encarna, ele se torna homem para governar o mundo na humanidade. Isso é muito bonito. Por isso eu gostaria de convidar você a nós tomarmos a palavra de Deus em Filipenses 2, do versículo 6 até o 11. E nós vamos ler, proclamar, um hino cristológico que foi composto por Paulo em sua comunidade, na cultura paulina, na dimensão teológica paulina.
E esse hino cristológico é um dos hinos mais profundos do Novo Testamento. E ele tem como centralidade o título de Jesus como Senhor, o senhorio de Jesus. E nós queremos também, a partir deste hino, nos perguntarmos: o que o senhorio de Deus, de Cristo, tem a ver com a minha vida? O que esse senhorio fala na minha vida? Como eu me deixo mover pelo senhorio de Deus que entra na minha vida, que entra na minha história? Por isso vamos acompanhar a palavra de Deus. Filipenses 2, de 6 a 11. Ele, Jesus, existindo em forma divina, não considerou como presa a agarrar o ser igual a Deus, mas despojou-se, assumindo a forma de escravo e tornando-se semelhante ao ser humano. E encontrado em aspecto humano, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que, em o nome de Jesus, todo joelho se dobre, no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos irmãos, esse hino que é colocado na carta aos Filipenses por Paulo, ele nos apresenta o mover de Deus na história da salvação. O movimento de Deus, um Deus que se move. E aqui a gente já compreende uma coisa: para Paulo, Deus não é uma divindade distante e imóvel, um motor imóvel, como diziam os filósofos gregos. Deus, ele é um ser nas três pessoas da Trindade, que em constante movimento entra na história. É um amor que se move em direção à sua criatura, em sua obra criadora. E aqui Paulo ele inicia exortando a comunidade dos filipenses a terem entre eles o mesmo sentir e pensar que no Cristo Jesus. Para compreendermos isso, Paulo ele vai convidar a comunidade a dizer assim: vocês são convidados a, em tudo que vocês vivem, expressar o senhorio de Cristo, no sentir, no pensar, no agir, em tudo que vocês venham a fazer, no trabalho, na vida, na castidade, no matrimônio, em qualquer realidade, que em tudo vocês tenham o sentir e o pensar que no Cristo Jesus. Aqui é a primeira chave de compreensão do senhorio. Só entende o que é o senhorio de Deus, o governo de Deus, o poder e a força de Deus em Cristo, quem se deixa consumir pelo pensar e pelo sentir que há em Cristo Jesus. Cristo vive em mim. Não pode ter Deus como Senhor quem não se deixa mover pela presença de Cristo em sua história. Depois ele diz, aí ele começa o hino: sendo ele de condição de natureza divina, ou seja, o verbo que é Cristo, o verbo de Deus, ele já era Deus em toda a eternidade. Mas ele não ficou nessa condição, ele não permaneceu na sua condição apenas divina. Ele moveu-se da sua condição, despojou-se, aqui é a palavra que ele usa, que é a mesma coisa de ele arrancou as vestes, ele retirou de si as vestes da sua natureza divina e tornou-se semelhante aos homens, assumindo a forma de escravo. E encontrado em aspecto humano, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. E aqui Paulo ele vem dizer algo muito profundo.
Ele sendo Deus, ele não só assumiu a carne humana, o corpo, ele não só assumiu a dimensão da humanidade, mas ele se fez escravo e ele se humilhou mais ainda, tornando-se obediente a Deus, o Pai, até a morte e morte de cruz. Paulo ele compreende que o Verbo encarnado, Cristo, Jesus, sendo Deus, ele poderia ter salvo o mundo, o nosso tema anterior, pecado e salvação, ele poderia ter redimido o mundo por um ato livre de vontade, por um ato livre apenas da própria encarnação, mas não. Ele foi além de toda a perspectiva humana. Só o fato de Deus ter se encarnado, o mundo já poderia ter sido salvo. Mas Paulo lhe diz que não. Ele foi além. O senhorio de Deus, que não é um poder como o poder dos homens, que não é uma força como a força dos homens, reestabeleceu a justiça quebrada pelo pecado e gerou no mundo e na história a salvação por um ato livre de obediência e humilhação, rebaixamento. E ele fez isso a partir de um ato voluntário. Ele se entrega na mão dos homens e permite que os homens retirem a sua vida. Deus, ele é escandaloso no amar. E ele faz isso para que os homens que tiraram a sua vida, todos os homens da história, arrancaram a vida de Deus, como Adão e Eva que arrancou o fruto da árvore. Uma vez que o homem toma em suas mãos a vida de Deus e crucifica na cruz, o homem foi capaz de ser tocado pela vida que antes estava perdida. Todos pecaram e foram privados da glória de Deus. E agora o homem é capaz de roubar de Deus a vida. Aqui no sentido teológico. Cristo se oferece aos homens. Antes eram os homens que ofereciam sacrifícios a Deus. Agora é Deus que oferece um sacrifício ao homem. Um sacrifício que é dado ao Pai pela mão dos homens. Isto aqui é de grandiosidade teológica que Paulo vem nos falar. E aí ele vem concluindo dizendo: por isso Deus, o Pai, o exaltou. Aquele que se abaixou, o movimento do abaixamento, da kenosis, do rebaixamento de Deus. Agora ele é colocado em uma inversão de movimento. Se Cristo, que é Deus, se abaixa, agora ele é elevado pelo Pai. Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que em o nome de Jesus todo joelho, ou seja, toda a realidade angélica, humana, do mal, se dobre. Todo joelho se dobre no céu, ou seja, os anjos, na terra, os homens, e abaixo da terra, sinal dos infernos, dos mundos inferiores, ou seja, de todo o mal. Tudo se dobra diante de Jesus, Deus feito homem, que se humilhou e venceu todas as realidades a partir de uma entrega livre e amorosa da sua vontade. E toda língua confessa, os joelhos se dobram, ou seja, as realidades humanas se dobram, toda língua confessa. E aqui esse confessar tem duas realidades, o confessar livre, dos que têm fé, dos crentes, nós confessamos Jesus é o Senhor. Aqueles que confessam na força do Espírito, aqueles que professam a fé no senhorio de Cristo. Mas também existe outro modo de confissão, a confissão do reconhecimento. Toda língua vai confessar, até quem não acredita, até quem não crê, até quem não aceita Jesus, eles irão confessar, reconhecendo nele o senhorio que pertence somente a ele. Toda língua confessa Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai.
O que isso tem a ver com a nossa vida, queridos irmãos ministros? Se Deus não for o Senhor das nossas realidades, se nós não dobrarmos nossas realidades diante do senhorio de Deus, se nós não confessarmos com fé, pelo Espírito, que Cristo é o Senhor, nós corremos o risco de perder a salvação que antes foi proclamada. São Paulo, nos Romanos, disse que para ser salvo é preciso confessar com os lábios e com o coração que Jesus Cristo é o Senhor. Ter Cristo como Senhor da sua vida não é ter um Deus distante, um dominador, um Deus que castiga, não. Ter Cristo como Senhor da sua vida é tê-lo como alguém perto, como um amigo, como alguém que cuida de nós, com o seu poder nos sustenta com sua mão, com o seu poder nos sustenta no governo do seu amor. Às vezes na nossa vida cristã, nós fazemos compromissos com muitos senhores. O apego à religiosidade pode se tornar um senhor. A falsa santidade pode se tornar um senhor na nossa história. O orgulho espiritual, nos acharmos melhores do que os outros, pode se tornar um senhor. A falsa obediência e tantas outras coisas que podem se tornar senhores na nossa vida. Mas quando Cristo ele vem verdadeiramente em tudo que ele é, no seu poder, no seu amor, no teu senhorio, ele entra em nós e faz morada em nosso ser. O senhorio de Deus na nossa vida nada mais é do que renunciarmos tudo que nos afasta de Deus. A idolatria, o orgulho, a inveja, todo modo de pecado, toda a prepotência, e deixarmos que só Cristo, somente Ele seja o centro. O senhorio de Deus perpassa em renunciar todo medo, toda mentira, superstição, toda prática oculta, todo desejo de mal, para que Cristo seja tudo em nosso coração. O Catecismo da Igreja, me utilizo do Catecismo para encerrar este momento, e ele diz no parágrafo 450: desde o princípio da história cristã, a afirmação do senhorio de Jesus sobre o mundo e sobre a história significa também o reconhecimento de que o homem não deve submeter de maneira absoluta sua liberdade pessoal a nenhum poder terrestre, mas somente a Deus Pai e ao Senhor Jesus Cristo. César não é o Senhor. Aqui essa palavra se dirige também aos políticos, aos poderosos, aos líderes religiosos. Por melhores que sejam, ninguém é Senhor. Só um é o Senhor. A Igreja crê que a chave, o centro e o fim de toda história humana encontra-se em seu único Senhor e Mestre, Jesus Cristo. César não é Senhor. O maligno não é o nosso Senhor. O pecado não é nosso Senhor. Os poderes deste mundo não são nossos senhores. Só um é o Senhor, Jesus. Por isso, não tenhamos medo de dizer com a Igreja: Jesus Cristo é o Senhor. E assim viveremos com Ele neste mundo, esperando um dia o encontro definitivo com o Senhor das nossas vidas, da nossa história. Convido a cada um para rezarem por mim. Minha ordenação será 11 de dezembro em Ribeira do Pombal. Será transmitida a partir das 19 horas pelas redes sociais da nossa diocese e da nossa paróquia Santa Teresa. Rezem por mim
Mando um abraço para tantos amigos e irmãos de Paripiranga, do qual tenho grande estima. Que Deus abençoe a cada um hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.